Graça e paz, meus amigos e minhas amigas. Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022. Estamos aqui mais um dia com a graça e com a glória de Deus, com saúde, com paz e com tranquilidade, para trazer para você uma reflexão, uma palavra de Deus, para te encher do Senhor, te encher da palavra, te encher das coisas do alto, né? Porque a gente já vive normalmente muito cheio das coisas aqui da terra, muito cheio das coisas do mundo, e precisamos, como nós não somos feitos apenas de carne, de matéria, né, de um ajuntamento de átomos, vamos dizer assim, nós precisamos também alimentar o nosso espírito. É importante o contato com a palavra de Deus todos os dias da sua vida. É importante a gente se debruçar e não apenas ler. Quando eu falo contato, é o contato da leitura e da reflexão, da meditação. Você precisa meditar todos os dias na palavra de Deus. Se você não tem assim tanta paciência para ler, você fica conectado aqui no nosso canal, fica conectado com a gente através do Telegram, fica conectado com a gente através do Instagram e também aqui do YouTube, para poder ouvir, para poder tomar pílulas, né, da palavra de Deus. É como se fosse um remédio. Habitue-se a ouvir a palavra de Deus. Quando você pega uma pessoa falando, um servo do Senhor falando da palavra de Deus, ali ele não está, você não está vendo fulano ou cicrano. Você está atento, abra os seus ouvidos para a palavra de Deus. Ela é que edifica, ela é que vai te exortar, ela é que vai te trazer uma palavra de esperança, ela é que vai conseguir te dar uma visão, uma luz de um determinado tipo de problema. Então, mais uma vez estamos aqui, uma quarta-feira, hoje 17 de agosto de 2022. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com a Palavra. E hoje, na meditação de hoje, na reflexão de hoje, na mensagem de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que acredito que todo mundo goste, né? Todo mundo, inclusive eu acho que tem um pouco dentro de si, que são as crianças, né? Eu acho que eu tenho muito de criança dentro de mim. Inclusive eu converso com minha esposa, digo, eu acho que eu tenho até menos idade do que realmente tenho no meu psicológico, porque muitas das vezes me comporto como criança também. E a gente vai ver que esse se comportar como criança, nesse momento, nesse sentido, com esses pontos que eu estou trazendo hoje, que eu vou trazer hoje para você, é importante, é bom, né? É bom nesse sentido, porque também tem um lado pejorativo, assim, você é um homem feito se comportando como criança, né? Depende de como a gente falar, parece que é uma coisa ruim, que você não amadureceu, que você está se comportando feito moleque, feito menino, feito, né? Não está se comportando, não está fazendo o seu papel de homem, né? Com responsabilidades, com isso. Quando chama de menino, às vezes, chamam de irresponsável, mas não é com essa ótica que eu quero te trazer essa reflexão. O que eu quero trazer hoje para a gente como aprendizado é uma passagem que tem na Bíblia que Deus fala que ele abençoa as crianças, né? E essa passagem ela está lá em Marcos. Nós estamos lendo o livro de Marcos, acabamos de ler o livro de Mateus, já estamos aqui no capítulo 10 de Marcos. Todo dia eu leio um capítulo, faço uma meditação, faço uma reflexão bem lenta, porque assim eu poderia ler 2, 3 capítulos por dia, certo? Eu poderia ler 4 capítulos por dia, eu poderia ler um capítulo de Salmo. Tem várias formas de você ler a Bíblia, né? Nessas Bíblias online, se você pegar, você vai ver lá que tem vários programas de leitura, só Novo Testamento, só Antigo Testamento, só ler o Salmo, né, os Salmos. Então você tem vários tipos de formas de leitura, do jeito que se adequar mais ao seu dia a dia, o seu estilo de vida, enfim, o seu entendimento também, né? Não adianta você começar a ler lá de Gênesis até Apocalipse, se não existe essa cronologia, porque a Bíblia é um livro que ela não foi feito sequencial, ela não é feita de uma forma cronológica, né? Existem coisas que remetem ao passado, que estão contidas aqui no Novo Testamento, enfim, ela não é você não vai ter uma leitura assim retilínea e cronologicamente
correta, certo? Então, falando de crianças, a gente vai fazer essa leitura no livro de Marcos, como eu disse a vocês, já estou lendo o livro de Marcos, e ela vai estar no capítulo 10, a partir do verso 13, capítulo 10, verso 13, que diz assim: Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhe tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixe vir a mim os pequeninos, não os embaraçem, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que não receber o reino de Deus, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Amém? Então você vê que Jesus, ele tinha um carinho por todos e também pelas crianças. Muitas das vezes a gente, quando está numa roda de adultos, quando está no meio de adultos, que a gente vê crianças, a gente não dá valor, ou não observa, ou vê só como um menino traquino ali que está brincando, que está gritando e está, de repente, atrapalhando a conversa dos adultos. E a ótica de Jesus não era essa. A ótica de Jesus sobre as crianças é sobre essa visão que eu vou trazer para a gente numa breve reflexão, uma reflexão simples. Como as minhas mensagens são muito simples, vocês podem observar que não tenho um vocabulário rebuscado, eu não tenho, até porque não é o meu jeito, até porque não poderia ser diferente também, porque eu sou uma pessoa simples de verdade. Então, não tem porquê eu estar aqui com palavras bonitas, nem enrolando, né? O meu propósito é trazer uma mensagem genuína, pura, simples, direta, do Evangelho de Deus, do livro da Bíblia, fazer a leitura e trazer uma reflexão, trazer algo que a gente reflita, que a gente pense. Você não precisa concordar comigo, amém? E se você não concorda, deixa aqui nos comentários. Guilherme, não concordo por isso, por isso, por isso. Eu vejo de outra forma, eu vejo assim, assim, assim. É importante, porque eu não sou dono da verdade, eu não estou aqui para impor nenhuma verdade. A verdade é Jesus Cristo, esse aí eu não abro mão. A verdade, o caminho e a vida é Ele, né? E eu acho que isso a gente concorda. Mas, de repente, a minha visão a respeito de uma palavra da Bíblia, você pode, não concordo com isso, eu acho que eu vejo dessa forma, eu vejo daquela, e aí você bota aqui. Aproveita, bota também, deixa digitado aí, escreve da onde você está digitando, da onde você está escrevendo. Guilherme, eu estou escrevendo de Recife, estou escrevendo do Rio de Janeiro, de São Paulo, aí eu estou vendo fora do Brasil. Graças a Deus, nossas mensagens estão chegando para fora do país. Então você escreve aí e diz, de repente, aí qual é a sua opinião sobre esse assunto que a gente está falando. Então, a gente leu aqui: Jesus abençoa as crianças, que os discípulos quiseram tolher as crianças, os pais das crianças, de levar as crianças até Jesus. E aí Jesus diz: não faça isso. Repreendeu: não faça isso. Deixe vir a mim as criancinhas. Deixe vir a mim esses pequeninos, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Então, a gente observa algumas coisas. Uma das coisas que eu, conversando com minha esposa, com a Andréia, alguns dias eu sempre converso com ela a respeito disso, assim, sempre toco nesse assunto. Observando a minha menina mais nova brincar, Anne. De vez em quando ela acorda, vem aqui e dá um tchau para vocês aqui. Tem alguns vídeos que ela aparece aí. Então, eu vendo Anne brincar, eu vendo as crianças brincarem com ela e ela brincar com outras crianças, a gente consegue observar a sinceridade, uma sinceridade genuína, uma sinceridade verdadeira em tudo e muito intensa em tudo.
principalmente no que se refere a brincar. E aí, trazendo para o nosso raciocínio, para a nossa mensagem de hoje, como as crianças, como a gente deveria, como o adulto deveria se portar para que também fosse dele o reino de Deus, o reino dos céus. Então, o adulto, quando a gente vai deixando de ser criança, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai adquirindo hábitos, adquirindo jeitos, enfim, maneiras de tratar determinados assuntos, determinadas pessoas. A gente vai fazendo uma análise das pessoas, de repente pelo que elas têm, de repente pelo que elas significa na sociedade, né? Se é uma pessoa importante, se é uma pessoa não sei o que lá, se é uma pessoa influente, se é uma pessoa que pode me apresentar a outras pessoas importantes também, né? Então a gente às vezes começa a fazer uns filtros que crianças não fazem. E aí, uma criança, ela é facilmente direcionada a obedecer. Aí você pode dizer, mas eu conheço algumas crianças que são mal educadas, que são desobedientes, não obedecem aos pais. Essas crianças, elas foram mal cuidadas, mal criadas, mal administradas. Porque uma criança, ela normalmente, pelo tom de voz do adulto, pelo tamanho do adulto em relação a ela, normalmente, com raríssimas exceções, por algum problema talvez, né, psicológico, algum probleminha que a criança nasça, estou falando em regra geral, você consegue direcionar bem uma criança a ela lhe obedecer. E nós deveríamos ser assim com Deus. Nós deveríamos ser desta mesma forma. Mas aí, não, o homem, ele quer ser independente. Quando ele é independente, que ele não depende de Deus, ele se torna desobediente, anda por caminhos tortuosos, caminhos que desagradam o Senhor, e acaba, muitas das vezes, na sua maioria, acaba se desvirtuando, acaba seguindo outros caminhos, saindo dos caminhos de Deus e indo para outros caminhos. A criança, ela tem nela uma coisa inata, que é de ser sincera, ou seja, logo ela não mente. Uma criança, se ela não gosta de algo, ela diz. Ela pode estar na casa de quem for, ela pode estar na presença de quem for. Se ela não gostar de algo, ou se algo estiver incomodando ela, ou se algo estiver mexendo, fazendo algo que ela não gosta, ela vai dizer na mesma hora: não estou gostando disso não, essa comida está ruim. Ela pode estar comendo o manjar dos dedos, se ela não gostar, o gosto é dela. Ela diz: essa comida está ruim, ou essa brincadeira eu não estou gostando, ou eu estou cansado de ficar aqui, enfim, quero ir para cá. Ela fala a verdade. Criança normalmente não mente. O adulto, a gente quando deixa de ser criança, falar em criança, ela chegou, vai dar o tchau aqui pra gente, ó aí, diga bom dia, um beijo para todo mundo, e agora eu vou terminar de dar o cochilinho na sala. Vai lá, embora. Beijão, linda, cheirosa. Tô falando de tu aqui hoje. Então, a criança normalmente ela não mente, né? Ela fala a verdade. O adulto, quando vai crescendo, para dar uma de educado, né? Para ficar mais polido, aí a gente começa a criar uns filtros, e aí a gente começa a mentir, às vezes fala algo que não é aquela verdade do coração, para não magoar fulano. E às vezes, e aí vamos para o outro lado, se o adulto se magoa muito fácil. De repente você prepara um almoço para sei lá, para uma visita sua, uma amiga sua, um parente seu, um primo, uma prima, um irmão, aí você prepara. Você preparou a mesa, preparou tal, a janta, fez tudo direitinho, deixou tudo prontinho. Se a comida, por exemplo, se você
botou um item ali estragado e a comida não ficou tão boa, e se a pessoa disser a você, fulana, essa comida não está tão boa não, você já ficou chateado, porque você desprendeu seu tempo de preparar a comida, de arrumar a sala, de não sei o quê, de preparar a mesa, tudo, e fulano disse que não gostou da minha comida. Mas se tiver ruim? Mas não, aí a gente, para não ser mal educado, a gente vai, né, e começa a usar de artimanha. Então a gente começa a perder aquela genuinidade. A gente começa a perder aquela pureza. E assim vai crescendo, e parece que quanto mais velho vai ficando, parece que mais filtros a gente vai colocando e vai fazendo uma seleção de um monte de coisa para ser politicamente correto. As crianças, elas não guardam rancor. Fico vendo minha menina brincar aqui, daqui a pouco ela tem uma arenga, uma confusão. Daqui a pouco a confusão acabou, você parou aí, acabou. Em 2 minutos, 1 minuto, 10 segundos, estão brincando novamente. Então, não guardam mágoa, logo tem uma facilidade muito grande de perdoar. O adulto, ele é assim? Você é assim? Escreve aqui, você tem facilidade deixa aqui no comentário aqui embaixo, você tem facilidade de perdoar? Como é o seu coração no tocante ao perdão, nesse tema perdão? Você é uma pessoa rancorosa? Você guarda mágoas, você guarda rancor durante muito tempo? Tem coisa dentro de você hoje aí que precisa ser dissolvida, precisa ser digerida, precisa ser retirada de dentro de você? Essa é uma questão, isso é uma questão, a gente está falando aqui da palavra, eu não estou inventando nada, não estou fazendo nenhum tipo de ilações, nenhum tipo, não, estou falando aqui puro e simples o que está na palavra de Deus. A gente precisa ser como as crianças para herdar o reino de Deus. Não estou mentindo em nada, não estou inventando nada, nem estou forçando o texto aqui não, porque às vezes você pega um texto aqui, você às vezes dá uma viajada muito grande para poder justificar aquele pensamento que você quer, mas eu não estou fazendo isso. Eu estou dizendo as coisas do dia a dia, se você é mãe, se você é pai, ou se você é tia ou tio, né? Se você tem uma criança por perto, e se você já foi criança também, todos nós um dia já fomos criança, então a gente sabe que do que eu estou falando aqui é verdade, eu não estou mentindo em nada, né? A criança, ela faz amizade muito fácil. A criança, ela tem o dom de confiar no outro, né? No outro. E isso é importante. Aí a gente, quando cresce, vai criando uma espécie de... vai ficando com a pele grossa, vai ficando com a casca grossa, como a gente chama, porque várias pessoas já te enganaram, tu já caiu na conversa de várias pessoas mentiram para você, e aí aquela mentira daquela pessoa vai causando um dano em você, vai deixando a pessoa mais fria, confiando menos nos outros, e a criança não tem isso. A criança, ela não tem isso. A criança, ela confia plenamente no outro amiguinho. E o outro amiguinho confia nela também. Então, minhas melhores amigas. Anne chega, a gente vai jantar, comer uma pizza, vai para um restaurante, uma coisa. Se tiver uma criança no local, em 1 minuto ela fez amizade. Aí chega na mesa, pai, minha amiga, não sei, diz como é o nome de sua amiga. Ela nem sabe o nome da amiga. Não sabe dizer qual é o nome da amiga. E você não perguntou o nome da sua amiga? Não, ela não quer saber, interessa. Não interessa para ela. Ela quer brincar, ela quer confiar. Ela confia, é minha amiga. Acabou-se. Minha amiga. Meu amigo. E aí, nessa facilidade de fazer amizade, vem uma coisa que os adultos pecam e pecam muito. Criança não olha a cor, criança não olha a crença, criança não olha a conta bancária, criança não olha nada disso aí. Ela não é o foco dela. Ela quer brincar. Se ela gostou da amiguinha, se ela gostou do amiguinho, pode ser preto, pobre, morar na periferia. Rapaz, a gente, quando eu fico me recordando na nossa infância, na minha infância, meu amigo não queria saber quem era, nem onde morava, nem o que comia, nem o que vestia. Era meu amigo. E eu jogava bola e brincava. E eu também era
pobre, também não tinha muita coisa, não podia fazer, e não fazia. E você olha para uma criança, a criança ela não faz distinção desse tipo de coisa, ela não está preocupada com isso. A criança ela não se preocupa com isso. E aí você cresce, fica adulto e começa a prestar atenção nesse tipo de coisa. Só quero fulano porque fulano tem um cargo tal, porque trabalha na empresa tal, porque é diretor disso, diretor daquilo. E fica fingindo ou mentindo ou interpretando, vamos chamar assim, de amigos, né? Por conveniências, por interesses, por questões de negócios, de dinheiro que tem em jogo. E não tem uma amizade sincera. Eu não troco. Eu tenho os meus amigos, cultivo até hoje os meus amigos, Toninho, Ricardo, Bamba e Carlinhos. Pronto, esses são os meus amigos de infância, né? De infância. E ao decorrer do tempo a gente vai fazendo outras amizades, mas esses são os meus amigos de infância e a gente cultiva, e eu faço questão de cultivar a amizade deles até hoje. E espero ficar bem velhinho, desfrutando e curtindo a amizade deles. Independente do que eles sejam, independente de classe social, independente de qualquer coisa, são meus amigos, acima de tudo. A gente discute, fala coisa na cara do outro, diz o que tal, somos amigos. Nada vai abalar a amizade da gente. E aí, para finalizar aqui, desses pontos que eu fiz, o filho, ele confia normalmente 100% no seu pai. Se o pai disser, meu filho, isso aqui é perigoso, é perigoso. Meu filho, isso aqui não vai, não pode, não pode. Meu filho, venha para cá, isso aqui pode, isso aqui pode fazer, faça isso aqui com cuidado. Então, eles vão andando conforme você vai direcionando. Então, o filho, ele vê o pai, vê a mãe como herói, como heroína, né? Mas na questão do pai, assim, o filho e a filha olham para o pai como meu herói. Estou junto do meu pai, nada vai me acontecer. Estou junto do meu pai, assim, o que acontecer aqui, meu pai vai tomar conta, meu pai vai resolver a bronca aqui. Então, o filho olha para o pai como um super-herói, de fato. Apesar de alguns pais não se comportarem dessa forma, né? Mas aí vamos deixar isso aí para uma outra ministração. Tem pais que deixam realmente a desejar e tem filhos também que crescem e não dão o devido valor a seus pais, independente do que eles sejam. A Bíblia diz que a Bíblia manda o filho honrar seu pai e sua mãe. A Bíblia não manda você honrar seu pai e sua mãe se fizer aquilo, se for assim, se for assado. Não, ela manda honrar pai e mãe. Filhos, honrem seus pais e suas mães para que seus dias sejam alongados aqui na terra. Ou seja, Deus dá um direcionamento e ainda faz uma promessa. Veja que Deus maravilhoso. Porque independente de qualquer coisa, você tem que respeitar seu pai e sua mãe. Afinal de contas, foi através dele que você está aí. Independente do comportamento do seu pai, se seu pai deixou de desejar em alguma coisa. Mas o que você tem que fazer é respeitar pai e mãe. Amém? Então, os filhos confiam totalmente nos pais. E a gente deveria confiar no nosso pai, no nosso Deus, dessa forma. De se entregar, de confiar, de saber, se eu estou com ele, nada vai me acontecer. Nada de ruim vai me acontecer. Se eu estou obedecendo meu pai, porque se um filho obedece seu pai, se um filho faz tudo que o pai quer e procura agradá-lo, esse filho ele não vai ser corrigido, esse filho não vai ficar de castigo, esse filho não vai ser penalizado. Então, nada de ruim vai acontecer com ele. A não ser que seja uma coisa externa, por exemplo, uma doença, que aí o pai não tem como, né? Não tem como intervir. Mas só quem pode fazer isso é o nosso grande Pai, o nosso querido Deus, amado e querido Deus. Então, essas foram
os tópicos que eu tirei dessa leitura. Como nós deveríamos nos comportar, como nós deveríamos imitar as crianças. Sendo sincera, fazendo amizade de forma fácil. Quando eu digo amizade de forma fácil, não é que você vai sair por aí fazendo amizade com todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Quando eu digo amizade fácil, é porque quando a gente vai fazer amizade, quando a gente está se aproximando de alguém, a gente está se aproximando por interesse. Normalmente é assim. Não estou dizendo que todo caso é isso, mas normalmente é assim. Se fulano pode me dar algo, então aí eu faço questão de convidar fulano para minha casa, faço questão de abrir aqui um bom vinho para ele, faço questão de preparar uma boa comida para recebê-lo. Agora, aquele amigo seu, aquela pessoa sua que talvez não tem tanto valor financeiro, de negócios, era essa pessoa que você deveria preparar esse jantar e esse vinho gostoso, bom, prazeroso, para receber. Porque a Bíblia nos ensina, esse livro é espetacular. Esse livro, se você não lê a Bíblia, passe a ler a Bíblia. Se você não tem paciência de ler a Bíblia, passe a ouvir e ver ministrações aqui na internet, que é muito importante para você, para o seu crescimento. A Bíblia, ela vai dizer que na verdade, tudo que você precisa saber está contido na Bíblia. Tudo que você precisa saber está contido aqui na Bíblia. Questão de ordem moral, questão de pais com os filhos, de filhos para pais, de empresários para empregados, como o empregado deve tratar seu patrão, como o patrão deve tratar seu empregado. É um livro que abrange tudo isso aí, toca em todos os temas. Fala sobre casais, fala sobre separação, fala sobre criação de filhos, fala sobre disciplinar seu filho. A disciplina que a Bíblia fala é uma varinha, bater na mão, bater, apanhar, sentir dor. A Bíblia fala isso. E aí tem muitos pais que não, sou contra, não sei o quê, meu filho não pode fazer isso, criança não sei. Aí vai criando um bichinho brabo, vai criando um leãozinho dentro de casa. E esse leão um dia vai te morder, porque o instinto do leão é comer quando está com fome. E ele mata para comer. É o instinto do leão, é o instinto animal. Então, se você cria uma fera dentro de casa, cheio de não pode, cheio de não quero, cheio de não faço, e só faz o que quer, e é um mimosinho. E você, pai, não tem autoridade de pai para repreender na hora certa, e aí acaba sendo criado um monstrinho dentro de casa. E esse monstrinho que vai lhe morder amanhã ele vai estar na sociedade. E a sociedade e a vida lá fora, ela não alisa o couro de ninguém. A sociedade não vai aceitar as birras do seu filho e não vai deixar de dizer os nãos para ele, porque ele não viu seus nãos quando era pequeno. Então, você acha que está criando seu filho para viver numa redomazinha dentro da sua casa o resto da vida. Só que esse filho ele vai precisar ir para o mercado de trabalho. Esse filho ele vai precisar se relacionar com outras pessoas. Esse filho amanhã vai ser empregado de alguma empresa. E aí ele vai receber ordens. E ordens para ser cumprida para ontem, não é para hoje não. É para ontem. Mas ele nunca recebeu uma ordem sua, ele nunca catou ordem. Então, a gente está criando jovens problemáticos no mercado de trabalho. Jovens que entram no mercado de trabalho e não têm até o conhecimento teórico das faculdades, mas não tem o conhecimento prático da casa. O cara nunca cooperou em tirar uma mesa, o cara com 40 anos, morando com os pais ainda, e deixa o prato na mesa. É mamãe que bota o pratinho do neném. É pai omisso que vê tudo isso e não se impõe. E aí nós vamos criando esse tipo de pessoas para uma sociedade. E aí amanhã reclamamos de como o mundo está. Reclamamos que as pessoas estão assim, estão assado, o mundo está assim, o mundo está assado.
Minha mãe, quando foi me levar no médico pela primeira vez, eu não me lembro, eu era muito pequenininho. Pela primeira vez, não. Corriqueiramente me levava ao médico, e uma das vezes que levou ao médico, o médico disse: Vera, ela achava que, sei lá o que ela achava, ela estava com um pensamento lá, e foi falar com o médico disse: Vera, criança quando não cai, a gente empurra para cair. O ser humano, ele precisa, como é que ele vai aprender a se levantar se ele não cai? Aí vamos trazer para o adulto. Como é que você vai aprender a se reerguer de alguma situação, de um fim do relacionamento, de um desemprego, foi posto para fora do desemprego, de qualquer coisa, de uma amizade que terminou? Como é que você vai se reerguer? Como é que você vai se levantar se você não cai? Se você ainda não teve nenhuma experiência dessa. Então o que é que vai acontecer? Tudo vai lhe frustrar e você vai ser um bebezão frustrado. O seu filho vai ser um meninão frustrado. Por quê? Porque ele primeiro não teve ordem sua, não arruma a própria cama. Agora, veja só, o tema não era nem esse, mas entrando um pouquinho nesse tema, eu não vou me aprofundar não, vou deixar para outro dia esse tema aqui. Mas me diga uma coisa, esse bichinho que você está criando, esse monstrinho que você está criando em casa, que você chama de filho, ele não arruma nem a cama dele, mas ele quer dar opinião nas diretrizes da casa. Não é engraçado isso? O cara não arruma nem a cama dele, ele não tem ordem nem no quarto dele, mas aí ele quer dar opinião como a casa deve funcionar. Ele quer dar opinião no que vai se comprar de feira. Ah, eu não gosto disso, eu quero isso. Que é isso, amado? Vá trabalhar. Você gosta de maçãzinha, você gosta de iogurtezinho, você é um cara de 40 anos aí que está dentro de casa ainda e gosta de docinho, de confeitinho, de bala, de chiclete, de chocolate. Para trabalhar, meu irmão. Dê um refresco a seu pai e a sua mãe. Comece a retribuir tudo que seu pai e sua mãe fez por você. Ou você acha que você é da filosofia que eu não pedi para nascer e sou assim, da síndrome de Gabriela, eu vou morrer assim porque eu sou assim. Está na hora dos filhos começarem a recompensar os seus pais. Está na hora dos filhos começarem a criar responsabilidade de filhos. Estou falando para os adultos aqui, né? Estou falando talvez para você, talvez eu tenha lhe achado aí. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem aí agora. E está na hora de você criar vergonha na cara e começar a retribuir um pouco do que seu pai e sua mãe fez por você. E aí, a gente vai ficar por aqui, porque não era o meu objetivo entrar nesse assunto, mas eu também não poderia, o Espírito Santo me conduziu, eu também não poderia ficar aqui mentindo para vocês. Essa é a minha opinião. Se você discorda de mim, se você é contrário a essa minha opinião, deixa aqui nos comentários. Não vou apagar nenhum, vai ser muito bem-vindo seu comentário. Se não gostou, deixa o seu dislike. Se gostou, deixa o seu like. Mas eu acho que a gente, dessa forma, criando homens e mulheres, levando não desde cedo, dando limite para essas crianças. Criança não pode tudo. Tem crianças que mandam em casa. Tem crianças que a casa é regida em torno dela. Então você faz dela um príncipe e uma princesa, um rei e uma rainha. E lá fora ele não vai ser rei e rainha. Lá fora ele vai ser um plebeu e uma plebeia. E aí você está criando dificuldade para o seu filho. De vez de você treinar ele para colocar ele na selva de pedras, que é o mundo, você está deixando ele cada dia mais frágil, cada dia mais bibelozinho dentro de uma bolha. E amanhã ele vai ter que ser jogado, ele vai ter que ser inserido nessa selva de pedras, que é a vida. E na vida, o filho chora e a mãe não vê. Essa é a verdade. É onde o filho vai chorar e a mamãezinha não vai ver. E mamãezinha, você não é eterna. Vai chegar um ponto que você vai estar ficando fraquinha, vai estar precisando de ajuda, vai estar precisando ser cuidada pelo seu filho. E será que seu filho, que foi tão mimado, tão criado dentro de uma bolhazinha, será que ele vai te dar a contrapartida do que a senhora fez por ele? Eu tenho quase certeza que não. Na maioria das vezes, esses filhos e filhas que são criados, feitos príncipe e princesa dentro de uma casa, onde pode tudo, onde
os pais deixam fazer tudo, normalmente eles abandonam os pais. Ou não tem paciência, grita, bate, empurra, enfim, quando você está bem fraquinha, fragilizada ou fragilizado. Mas a gente chegou aqui, está avançada a hora já, eu não quero me estender, o assunto não era tão nesse aí, mas também faz parte, porque de crianças a gente vira adulto e precisamos criar as nossas crianças bem, para que amanhã a gente possa deixar uma sociedade melhor. Você vê que as clínicas psicológicas estão abarrotadas de gente, não só com esse tipo de problema, com outros tipos de problema, com outros tipos de... Então a gente percebe que nós estamos com uma sociedade doente. Eu sei que é importante a terapia, eu sei que é importante o autoconhecimento, eu sei que é importante você cuidar da sua mente, é importante você ter o seu psicólogo, a sua psicóloga, mas não é normal uma sociedade estar toda doente, precisando o tempo todo de afirmações e de terapia por conta de outros problemas. Não é problema de você se conhecer, de você resolver um problema pontual que aconteceu na sua vida, de repente uma separação, você se frustrou, você ficou magoado, você não soube superar bem, procure um profissional. É importante demais. Não estou dizendo aqui que não é. O que eu estou dizendo é que parece que todo mundo está doente. Então, é uma geração que está chegando muito adoecida e cada vez mais jovens doentes. Cada vem mais jovem tendo contato mais cedo com drogas, cada vez jovens querendo tirar sua própria vida. A gente não pode achar que isso é normal, isso não é normal. Você, para poder chegar ao mundo, você brigou com 80 milhões de espermatozoides. Foi uma guerra, e você querendo, você é o primeiro, e você foi vencedor. Como é que agora, uma luta para sobreviver? E agora, a gente não pode banalizar e achar normal que jovens estão tirando as suas vidas a 3x4. Tem um motivo, tem uma causa. E essas causas não são particulares, não. É um formato de criação, é um formato de blindagem que a gente está dando a essas crianças. Tem um ditado que diz que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos enfrentam tempos difíceis. Então, a gente precisa ver o que estamos fazendo agora e o que vamos deixar para as próximas gerações. Amém? Vamos baixar nossa cabeça e vamos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Deus, por mais um amanhecer, por mais um dia de vida, por mais um dom da vida, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela saúde, pelo alimento, pela paz. Obrigado pelos problemas que nos fazem, Senhor, crescer. Obrigado, Senhor, pelos problemas que nos fazem amadurecer. Que nós possamos, Senhor, ter a consciência de criar os nossos filhos de forma sadia para o mundo, Pai. Que eles estejam prontos para enfrentar problemas, dificuldades. Porque nós sabemos, e a Tua palavra nos afirma isso. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então a gente sabe que nesse mundo nós teremos, Senhor, problemas, dificuldades, mas temos que ter bom ânimo e confiar no Senhor, pois o Senhor já venceu o mundo. Obrigado, Deus, pela vida de todos esses, Senhor, que estão comigo até agora e que me assistem. Cuide de cada um deles, Senhor. Cada um tem um desejo no coração e está enfrentando um problema diferente. Mas só o Senhor pode sondar os corações de cada um. Que o Senhor possa, com a Tua infinita bondade, compaixão e misericórdia, acolher todos os pedidos, Senhor, e tirar esses fardos pesados que se encontram na vida deles. Obrigado, Deus, por ser tão maravilhoso, nos dar entendimento e sabedoria para a compreensão da Tua palavra.
que eu continue, Senhor, te obedecendo e fazendo o teu propósito, que é levar a tua palavra para aqueles que mais necessitam, para aqueles que estão necessitando. Que eu nunca perca esse propósito de vista de alvo, Senhor. Que eu me mantenha olhando para Cristo, que é o alvo, e me mantenha focado no propósito que o Senhor já me designou. Que eu seja obediente à tua palavra, Pai. E que eu aguarde no coração para que não peques contra ti. A tua palavra diz, Senhor, que os teus servos pereceram, morreram, fracassaram, porque lhe faltou conhecimento e conhecimento da palavra. A tua palavra também diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Que nós possamos nos manter atentos, Senhor, os teus ensinamentos contidos aqui neste livro de sabedoria, neste livro da vida, nesse manual para o ser humano. Muito obrigado, Deus, e abençoe todas as casas, todas as famílias daqueles que estão conosco. Nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Meus amados, vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha absorvido a palavra, espero que você tenha entendido, espero que você, se você concorda comigo, deixa aqui, concordo. Se você não concorda, também deixa aqui, não concorda e diz o porquê, para a gente também aprender com a sua visão, com o seu olhar. E se você puder, contribua com o reino de Deus, contribua com a palavra do Senhor. Manda essa mensagem para alguém que precisa ouvir nesta manhã. Nós temos várias mensagens aqui no canal, de repente 1, 2 ou 3 ou mais, pode fazer sentido para alguns amigos teus, para pessoas de trabalho, pessoas da tua família. Coloca aí nos grupos de WhatsApp, manda o link. Vamos difundir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Nos encontraremos amanhã, quinta-feira, dia 18, se assim Deus permitir e se Ele não voltar. Amém? Grande abraço.